Oi, pessoal! Nossa aula hoje é sobre propriedades dos líquidos puros. Abram a apostila de vocês lá na página 37. Hoje a gente vai da 37 a 44. Lembrando que líquido puro é aquele onde não existe mistura, existe apenas uma substância. Se naquele recipiente só tem água, ou acetona, ou só tem éter, ou só tem óleo, certo? Lembrando alguns termos que nós vimos lá no primeiro ano, mas como faz bastante tempo, né? Volatilidade. Volatilidade é a capacidade de evaporar. Se procurar no dicionário, volatilidade, a definição é que tem a capacidade para voar, voador, característica ou particularidade do que é volúvel, inconstante. Então, aqui embaixo nós temos três substâncias: a acetona, a água e o óleo. Num primeiro momento aqui, esse primeiro momento, eu tenho a mesma quantidade das três substâncias: acetona, água e óleo. Porém, passado algum tempo, deixando esses três recipientes abertos, observa-se que a quantidade de acetona diminuiu consideravelmente. A quantidade de água diminuiu, porém não diminuiu tanto quanto a da acetona, e a do óleo não obteve alterações. O que isso tem a ver com volatilidade? Volatilidade é a capacidade de um líquido virar gás, certo? Então, o líquido mais volátil é aquele líquido que evaporou mais rapidamente. Então, nesse caso, a acetona dos três líquidos é a mais volátil. É a mais volátil. É aqui a uma mesma temperatura, ela vira gás com maior facilidade. Também outra revisãozinha é de um termo lá do nono ano. A vaporização pode acontecer de duas formas, ou da evaporação ou da ebulição. Qual é a diferença? A evaporação é a forma lenta, ok? Acontece naturalmente. Eu não preciso forçar um líquido. A temperatura ambiente, parte daquele líquido vai virar gás. E a ebulição é a forma de vaporização rápida, onde eu forneço calor. Exemplo, você colocar uma chaleira lá no fogão para aquecer. Lá vai ebulir a água, porque eu tenho uma fonte de calor. Então, existe uma fonte de calor aqui. Ambos são a passagem do líquido para gasoso. Porém, um acontece de forma lenta e outro acontece de forma rápida. Aqui tem um recipiente que diz assim, ó: recipientes fechados com água líquida também possuem vapor de água. O recipiente aqui está fechado, digamos que tem uma tampa aqui, certo? Eu tenho água líquida e aqui nessa parte eu tenho água gasosa. Certo? Como esse gás não tem para onde fugir, ele fica naquele espaço que teoricamente estava vazio e agora está completo de água no estado gasoso. Uma chargezinha ali para a gente descontrair um pouquinho. Qual é o contrário de volátil? Vem cá, sobrinho. Ha, ha, ha. Engraçadinho, né? Agora, o conteúdo novo. Pressão de vapor de um líquido. A pressão máxima de vapor de um líquido é a pressão exercida pelos vapores em equilíbrio com um líquido. O que é um equilíbrio com um líquido? Aqui ao lado, nós temos uma substância que está na fase líquida, que é o líquidozinho vermelho, certo? Parte das bolinhas estão na fase líquida e parte das bolinhas estão na fase gasosa. E ele está tampado, então não está saindo gás, o gás não está indo para outro recipiente. Existem duas taxinhas aqui, da evaporação. O que é evaporação? Parte do líquido está virando gás. E tem a setinha da condensação, onde parte do gás está virando líquido. Isso é equilíbrio químico, tá? Isso vai estar em equilíbrio. Como assim? O número de moléculas gasosas sempre vai ser o mesmo. E o número de moléculas líquidas também. Quando chegar nesse equilíbrio, onde não muda o número de moléculas gasosas nem o número de moléculas líquidas, eu tenho a pressão máxima de vapor.
Então, ali, coloquei água num copinho e tampei esse copinho. Vai demorar um tempo para entrar em equilíbrio, mas quando eu notar lá em laboratório que a pressão não muda mais, isso quer dizer que o número de moléculas gasosas é igual ao número de moléculas líquidas. Neste momento, eu tenho a pressão de vapor daquele líquido. Como é que eu meço isso? Através de um barômetro. Olha nesse desenho aqui. Então, eu tenho a acetona, a água e o óleo. Olha o barômetro aqui da acetona, olha o barômetro da água e olha o barômetro do óleo. O do óleo não mudou, tá? Aqui no valor inicial. Da água ele aumentou um pouquinho e do óleo aumentou mais. Quanto mais à direita, maior é a pressão. Então, observa-se que entre acetona, água e óleo, a acetona tem maior pressão. Então, tem mais pressão de vapor. Vou chamar de PV, tá? Automaticamente, ela é a mais volátil. Ela é que evapora com maior facilidade. Por quê? Um líquido só vai evaporar quando a pressão no interior dele for igual à nossa pressão externa, certo? E observando aqui quem tem maior pressão, a acetona. Olha quantas bolinhas gasosas tem acetona aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 moléculas gasosas. Olha a água. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o óleo, nenhuma. A pressão, o que é? A força que essas bolinhas, tá? Que essas moléculas gasosas fazem na parede do recipiente. Como aqui tem mais, na acetona tem mais moléculas gasosas, a pressão no recipiente vai ser maior. Ó. A água tem poucas, então ela faz uma pressão, mas não é igual a da acetona. E o óleo nem pressão tem, por isso que o barômetro não andou, porque não tem moléculas gasosas a temperatura ambiente. Então, o óleo não é volátil. Pressão de vapor de um líquido. Pressão atmosférica, a nossa aqui, quem está ao nível do mar, sofre uma pressão de 1 atm, 1 atmosferas, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão que o nosso corpo sente, certo? Qual é o líquido mais volátil? Então, vamos olhar para essa tabela aqui, ó. Eu tenho o éter, eu tenho o álcool e eu tenho a água. O mais volátil é o líquido que evapora primeiro. É o líquido que consegue chegar na pressão externa primeiro, que é um atm ou 760 milímetros de mercúrio. Vamos ver. Eu vou aqui, tem um eixo de pressão e um eixo de temperatura. Na pressão 760, ó, que é a nossa pressão que a gente sofre aqui, a pressão externa. Então, vamos andar. Vamos ver qual é o líquido que corta primeiro. Quem é esse líquido? Éter. O éter, então, é o mais volátil. Ok. Depois do éter, a gente segue aqui. Quem é que a gente vai cortar? O álcool. E por último, a água. Certo? Então, o líquido mais volátil é esse primeiro aqui, o éter. Qual é a temperatura de ebulição de cada substância? Vamos lá, ainda o mesmo gráfico. Éter, álcool e água. A maior temperatura de ebulição é aquele que evapora a uma maior temperatura. Pegando aqui 760 milímetros de mercúrio, a gente vem no gráfico. Parando aqui, eu vou achar no eixo da temperatura qual é a temperatura que ele vira gás. 34,6 para o éter. Vamos lá, andando ainda na curva. Para o álcool é quanto? Desce. 78,3 graus Celsius. E para a água, a temperatura que ela vira gás, a gente já sabe, né? Opa, 100 graus. Então, nós, utilizando um gráfico de pressão versus temperatura, a gente pode determinar o quê? Primeiro, o mais volátil é o líquido que, primeiro, assume os 760 milímetros de mercúrio. O que tem maior temperatura de ebulição é o último que evapora. Então, no nosso caso, o último que evapora é a água, é a que tem maior temperatura de ebulição. Também alguns textos citam maior interação molecular. Quem tem maior interação molecular é aquela substância que demora mais a evaporar. Então, ele está tão interagindo suas moléculas no estado líquido que ele não quer virar gás. Quem é que demora a virar gás? Quem é que precisa de uma temperatura maior para virar gás?
a água. Então, a água tem mais força molecular. Ok? Ou intermolecular pode aparecer também. Altitude e temperatura de ebulição. Sempre quando eu faço esse desenho lá no quadro, eu coloco um surfista na prancha, tá lá no nível do mar, está surfando, certo? Ó, altitude 0. E coloco alguém lá, eu sempre brinco, no Everest. Tem duas pessoas em altitudes diferentes. Aí eu pergunto, quem sofre maior pressão atmosférica da atmosfera? Quem está ao nível do mar ou quem está em grandes altitudes? Pressão atmosférica é a pressão que os gases fazem sobre a nossa cabeça. Olha o cara que está ao nível do mar, quanta pressão tem na cabeça dele. Olha aqui. Olha aqui. Olha a pressão que está o cara do Everest. Quem sofre maior pressão, a gente já está vendo, é quem está ao nível do mar. Olha a quantidade de gás sobre a cabeça dele. E a gente sabe que a pressão externa, que é essa pressão atmosférica de quem está ao nível do mar, é igual a 1 atm. Lembra que a gente falou? Nós que estamos ao nível do mar, a pressão é 1 atm. Como lá em cima a pressão é menor, então a pressão que está aqui em cima do maninho que está aqui no Everest, a pressão externa dele vai ser menor que 1 atm. Vamos dar uma olhadinha então nessa tabelinha que está aqui embaixo. Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão, certo? Ó, quanto maior a altitude, menor é a pressão sobre a minha cabeça. Aqui a pressão está em centímetros por mercúrio, certo? Ao nível do mar, a pressão é de 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 1 atm. Quanto maior a altitude, menor é a pressão sobre a minha cabeça. Até aqui, ok, o desenho já mostra isso. Para um líquido virar gás, tá? Para ele entrar em ebulição, eu preciso que a pressão externa seja igual ou maior que a pressão interna. Ok? Então, ao nível do mar, a gente tem uma pressão de 1 atm. Para ele virar gás, ele tem que vencer 1 atm. Lá em grandes altitudes, para ele vencer gás, ele tem que vencer uma pressão menor que 1 atm. Então, em grandes altitudes, é mais fácil virar gás. Virar gás é uma temperatura menor. Por isso que lá no Everest, olha a temperatura que a água vira gás, 70 graus. Ao nível do mar, qual é a temperatura que a água vira gás? 100 graus. O que é melhor, dona Natalia? É melhor eu cozinhar com água a 100 graus ou com água a 70 graus? Para cozinhar é muito melhor a 100 graus, porque quanto mais quente a água líquida, mais rápido ela cozinha. Certo? Se eu colocar uma batata para cozinhar, ela vai cozinhar bem mais rápido a 100 graus do que a 70 graus. Funcionamento de uma panela de pressão. O nome da panela de pressão, né? Aumenta a pressão. Então, a pressão ali dentro é maior do que 1 atm, que é a nossa pressão aqui ao nível do mar. Quando eu aumento a pressão aqui dentro, automaticamente a temperatura de ebulição aumenta, vai ficar maior. A da água é quanto? Ao nível do mar? 100 graus. Então, se está numa panela de pressão, eu vou ter água líquida a uma temperatura maior do que 100 graus. Isso é muito bom. Por isso que cozinha mais rápido. Ó, pensa aqui que eu tenho batata para cozinhar. E aqui eu tenho água, certo? Eu vou ter água líquida a uma temperatura de 110 graus. Quanto mais quente essa água, mais rápido ela cozinha. Por isso que numa panela de pressão, a minha batata ou qualquer outro alimento vai cozinhar muito mais rápido. Diagrama de fases, também muito utilizado, cai muito no vestibular. Diagrama de fases vai falar sobre as 3 fases, estados físicos da matéria. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Então, é um diagrama que também tem pressão por temperatura, tá? Em altas pressões e baixas temperaturas, a gente tem aqui, quando eu junto esses dois, a gente tem o estado sólido. Em grandes pressões e temperaturas intermediárias, a gente tem o estado líquido, ó. E a altas temperaturas, porém baixas pressões, a gente tem o estado gasoso, de vapor. Qualquer mudança de estado físico, exemplo, quando o sólido vira líquido, eu tenho o quê?
a fusão. Quando o líquido vira gás, eu tenho a vaporização ou ebulição. Quando o sólido vira vapor, eu tenho a sublimação. O ponto triplo, que é esse ponto aqui, eu tenho os 3 estados físicos da matéria junto. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Vamos fazer uns exercícios agora. Na figura a seguir, está representado o diagrama de fases de uma substância pura. Lembrando que eu sempre tenho que indicar sólido, líquido e gasoso. Nesse diagrama, a transformação denominada sublimação está corretamente representada pela seta. Sublimação, vamos lembrar o que é sublimação. Sublimação nada mais é do que a passagem de ou sólido para gasoso ou gasoso para sólido. Aonde ocorre essa transformação? Em qual flecha? Na 1 de sólido para líquido, fusão. Na 2 de líquido para gás, vaporização. Na 3 passa de sólido para líquido, então ocorre a fusão e depois a vaporização. E na 4 de sólido para gasoso. Essa daqui é a curva da sublimação. Então, a resposta certa, qual é a letra? Letra, vamos ver lá na página 58, letra D. Não é difícil, né? Exercício 3. O diagrama de fases abaixo corresponde ao fluoreto de urânio 6, 1F6, formado em uma das etapas do processamento do mineral U3O8, chamado de yellow cake. Para o enriquecimento de urânio, aí ele deu um gráfico de pressão versus temperaturas, já está ali o estado sólido, líquido e gasoso. A partir do diagrama apresentado, pode-se determinar que o ponto de ebulição a 10 atm. Ebulição é a passagem de líquido para gás. Então, eu vou a 10 atm e vou até a passagem do líquido para gás. Posso parar aqui? Não, porque aqui é do sólido para líquido. Continua. Parei aqui. Aqui é a ebulição. Eu vou descer e vou ver qual é a temperatura que ele corta. Passa com uma reguinha aí bonitinho. Opa, a 10 atm, a temperatura de ebulição é de 140 graus Celsius. Resposta certa, letra A. Então, diagrama de fase tranquilo, né? Só pegar o diagrama e interpretá-lo. Exercício 2 da página 58. A pressão de vapor de um líquido é a indicação da velocidade com que suas moléculas podem vencer as forças de atração que as mantêm unidas e passam para o estado gasoso. Uma quantidade maior de energia facilita esta fuga. Por isso, podemos esperar que a pressão de vapor de um líquido aumente com o aumento da temperatura. Abaixo está mostrado um gráfico de temperatura versus pressão de vapor para a água. Então, vamos lá. Ó, temperatura e pressão. Então, a gente tem que acompanhar bem os eixos, né? Em uma cozinha, faz-se uso de uma panela de pressão para cozinhar alimentos mais rapidamente. Analisando o gráfico, considerando uma pressão de 1520 milímetros de mercúrio. Qual é a temperatura dentro da panela? Ó, a pressão no gráfico está em atm, então eu tenho que transformar o mmHg em atm. Nós sabemos que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Quanto? X vai ser 1520. Resolve a regrinha de 3 aqui, ó. Vai ficar 760x é igual a 1520. 1520 dividido por 760, 2 atm. Então, é esse valor que eu vou pegar lá no gráfico. Então, vamos lá no gráfico 2 atm. Gráfico, a temperatura versus pressão. A pressão está nesse eixo aqui, vamos subir 2 atm. Vamos ver até qual temperatura ele pega. Achei aqui. Qual é essa temperatura? Algo aproximado de a 383, atenção, Kelvin. Tem esse número para eu assinalar lá nas respostas? Não, tem 383 graus Celsius, não Kelvin.
Vamos transformar isso em graus Celsius. Outra formulazinha. Temperatura em Kelvin é igual a 273 mais a temperatura em Celsius. Coloco 383 que a gente achou, igual a 273 mais temperatura em Celsius. 383 menos 273, isso aqui vem para cá subtraindo, vai dar igual a 110 graus Celsius. Tem essa resposta? Tem, letra A. Exercício 4, da página 58. Quando as manicures estão retirando os esmaltes das unhas das suas clientes, elas usam uma solução removedora à base de acetona. Quando entramos em um hospital, sentimos um cheiro característico de éter. Quando estamos abastecendo o carro com álcool, estamos usando um combustível alternativo. A ordem crescente de pressão de vapor para essas três substâncias destacadas. A ordem crescente vai ser do menor, já que ele quer de pressão, da menor pressão, em direção à maior pressão. Então, vai crescendo. Ok, pressão de vapor, né? Vamos colocar um PV aqui para indicar pressão de vapor. Ele deu algumas informações. A temperatura de ebulição a 1 atm da acetona é 56,5, do éter é 34,6 e do álcool é 78 graus Celsius. A menor pressão de vapor é aquele que demora mais a evaporar. Qual deles evapora a uma temperatura maior, demora mais a evaporar? Opa, é o álcool, porque é 78,5. Então, a pressão de vapor do álcool é menor do que a pressão de vapor de quem? Quem é o próximo? Qual é a outra temperatura? Isso, a acetona. E por último, quem tem a maior pressão de vapor, no caso, é o éter, porque ele evapora a 34,6 graus e já está virando gás. Resposta certa, letra C. Agora, nós vamos lá na página 59 fazer o exercício 7. Analise este gráfico em que estão representadas as curvas de pressão de vapor em função da temperatura para três solventes orgânicos: o éter etílico, o etanol e o tetracloreto de carbono. Vamos olhar. Pressão, temperatura. O primeiro que eu corto aqui, digamos que aqui seja 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Opa! Quem eu corto primeiro aqui é o éter. Esse cara aqui, sempre o primeiro que eu corto vai ser o mais volátil. O mais volátil é aquele que evapora primeiro. Consequentemente, vai ser o que evapora primeiro. Ok? O último que eu corto aqui, ó, se eu vou continuar aqui, é o tetracloreto de carbono. Então, esse daqui tem a maior temperatura de ebulição e automaticamente tem maior força molecular. Vamos às alternativas, tá? Para assinalar. A partir da análise do gráfico, é correto afirmar que, letra A, o CCl4 apresenta maior pressão de vapor? Errado, quem apresenta maior pressão de vapor é o éter, porque ele evapora primeiro. O CCl4, que é esse aqui que está por último, apresenta menor temperatura de ebulição? Falso, ele tem a maior temperatura de ebulição. O etanol, que é o meio termo ali, apresenta interações moleculares mais fortes? Falso. O tetracloreto que apresenta. E o éter etílico apresenta maior volatilidade. Éter etílico é o mais volátil. Verdadeiro. Resposta certa, letra D. Página 59, ali o exercício 6, nós temos uma tabela com 4 substâncias, tá? Se nós fôssemos montar, a partir dessa tabela, um gráfico de temperatura versus pressão, então a gente teria 4 substâncias. 1, 2, 3, 4. A primeira aqui seria que tem maior pressão. Qual tem maior pressão? Ah, então essa primeira seria o éter. Ok. Depois viria quem? Acetona. Depois,
Viria quem? Álcool. E por último, viria a água. Então, a gente poderia montar um gráfico simples assim. O éter seria o primeiro porque ele tem a maior pressão. Ó. Depois vem a acetona, depois vem o álcool e depois vem a água. Lembrando que, a partir desse gráfico, a gente tem algumas informações. Esse primeiro aqui é o mais volátil. Tem maior pressão de vapor. A água tem maior temperatura de ebulição e maior força molecular. Então, vamos às alternativas, certo? A água é o líquido mais volátil? Falso, é o éter. O ponto de ebulição da água é menor do que o do álcool? Não, a água tem maior ponto de ebulição do que todos. Se os líquidos forem colocados individualmente em recipientes abertos, o éter evaporará mais rapidamente? Verdadeiro, porque ele é mais volátil, né? Olha ali no gráfico. Se 2,5 litros de água forem comparados com 1 litro de álcool, os dois líquidos apresentarão pressão de vapor semelhantes? Falso. Não importa a quantidade, se é 2,5 ou se é 1 litro. A pressão de vapor de um líquido sempre é fixa. Sempre vai ter o álcool com pressão ali na tabela de 44 milímetros de mercúrio e a água com pressão menor, 117,5 milímetros de mercúrio. A passagem do estado líquido para o estado gasoso da acetona é mais rápida se comparada com a do éter? Não, a do éter ele é mais volátil, ele evapora primeiro. Então, a resposta certa é a letra C, apenas a letra C. Farei alguns exercícios para serem feitos em casa, certo? Na apostila, página 46 e 44. E no livro de atividades, página 23 e 24. O que vocês farão? Prestem bem atenção, certo? Vocês vão colocar em cima da página da apostila a caneta o seu nome, vão bater foto e vão publicar lá no mural lá de atividades, tá? Eu vou botar lá direitinho para vocês. O que precisa de cálculo vai ter que apresentar o cálculo. Vou explicar melhor para vocês ali no Meet, tá bom? Beijos, até a próxima aula.